Então, repetindo para você, a salvação, ela vem pela graça através da fé em Cristo Jesus. Efésios, no capítulo 2, 8 e 9, não precisa ler. Só para você entender, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, não é por obras. Não é o quanto que eu faço. O que importa não é o quanto eu plantei ou colhei na vinha do meu Senhor. O que importa é o dono da vinha. Ter escolhido. É isso que importa. Não importa. Eu tenho nossa igreja, nós temos que ser inteligentes. Nós temos que ter inteligência emocional. Quantos pastores jogam no colo de mulheres, de maridos, de homens, de famílias que tem que fazer, porque não ensinou Deus de verdade. Em tudo que nós fizermos, nada vai mudar o amor de Deus para nós. Se eu fizer 10 ou 5 ou 1, o que Deus olha para nós é apenas o sangue do Cordeiro, na minha chuveira. Só que essa presença salvífica, essa presença amorosa do Deus vivo em mim, me impulsiona a servir, me impulsiona a ser fiel, me impulsiona a obedecer. Está claro, eu não quero que você seja cristão que coma qualquer coisa que coloque no coxo. Hoje vocês estão aqui, amanhã não sei quando vocês irão. Cuidado com aquilo que você escuta. Cuidado com o cabresto que é colocado em você por falta de conhecimento daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas no versículo 10 do mesmo texto, diz assim: porque somos feitura sua, criadores em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Presta atenção nesse texto. O apóstolo Paulo diz que pela graça somos salvos. Mas no versículo 10 ele fecha o texto dizendo: porque somos feitura sua, nós somos imagens e semelhança do Deus. E fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para quê? Para nós, o povo de Deus, andar nela. Então, a minha graça, a sua graça, se Cristo é o seu Senhor, nós precisamos andar no caminho das boas obras. Nós precisamos buscar na obediência no que diz respeito ao papel da mulher, no que diz respeito ao papel do homem, no que diz respeito ao papel dos filhos, no que diz respeito aos papéis de servos. Nós precisamos falar: Senhor, guia-me com a tua doce voz, porque eu quero andar na obediência. E nós vamos entender que a obediência é a verdadeira liberdade. O mundo, irmãos, a cada dia se afasta do Senhor. Porque hoje, liberdade é o quê? Fazer aquilo que a gente quer. Ficar com quem a gente quer. Quantas pessoas vocês foram e hoje são totalmente escravas de relações e falam assim: por que eu faço isso? Deus não olha para mim, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a sua história. Em algum momento da sua história, você escolheu de acordo com o seu umbigo. Você não quis saber a verdade do Senhor para você. Se você estiver vivendo num caos e o seu Senhor é Cristo, o sangue de Jesus te lavou de todo o seu pecado, você morrendo, você vai para a eternidade. Mas enquanto você está aqui, uma vida de desobediência te traz colheitas caóticas. A obediência à palavra de Deus é para nos trazer vida e vida abundante. A obediência à palavra de Deus não é para disputar com meu irmão, com o ciclano ou com o beltrano. A obediência à palavra de Deus é porque eu quero colher as promessas
em vida. Porque a maior colheita é a glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, você lembra da história de Sansão? Sim ou não? A gente só lembra de Sansão. Quem cortou o cabelo dele? A Dalila, é isso que a gente lembra da história? Mas não começa a escravidão de Sansão que se deu contra a Dalila no cabelo dele. Se você não sabe, Sansão era fariseu, escolhido de Deus. O Naiseu no Velho Testamento, ele não podia tocar cabelo. Ele não podia beber da fermentada. Então ele não podia vinho. E ele não podia tocar em coisa morta. Agora presta bem atenção nisso aqui. Ele sabia disso. Sansão sabia disso. Os pais de Sansão sabiam disso. Porque antes da mulher, da mãe de Sansão, a Esther, o Senhor falou para ela: sua filha nasceu, entendeu? Você acha que ela não ensinou para ele? Mas se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que certa vez a Bíblia diz que Sansão desceu a vinha. O que ele foi fazer na vinha? O que ele foi fazer na vinha? Ele sabia que ele não podia. Era um lugar que Deus queria que ele estivesse? Não era, mas ele escolheu. E não pode crer. Enquanto ele estava na vinha, aparece um leão. Ele era um homem muito forte. Ele era um homem cheio de espírito. E passou as mãos em lado dele. Ele vai embora da vinha. Ele guarda, até que ele volta, depois de dias, o leão já tinha virado o quê? Carniça. Só que a hora que ele olha para o leão, ele vê dentro do corpo do leão um mel. O que ele faz? Põe a mão naquilo que ele não podia. Ele sabia que ele não podia tocar nas coisas velhas, nas coisas mortas? Sabia, mas ele escolheu resolver esse caminho. Ele sabia. Ele sabia. E aí ele pega o mel, come o mel, leva para os seus pais, os pais comem o mel. A gente acha que a escravidão se deu quando ele perdeu suas forças no colo daquela mulher. Começou lá atrás uma desobediência, outra desobediência, quebrando princípios, quebrando aquilo que Deus ordena, e a gente acha que no final vai dar certo. Ei, preste bem atenção, a vida abundante que Deus nos prometeu, ela precisa que eu e você venhamos a escolher andar na obediência diária ao meio do seu Senhor. A salvação não tem nada a ver com isso. Eu não preciso disso para ser salvo, eu faço isso para ser salvo. Então é muito claro que no reino, dentro desse exemplo de Sansão, no reino de Deus, obedecer é ser verdadeiramente livre. No reino de Deus, escolher uma vida de santidade, porque o meu Senhor manda nós andarmos em santidade. Deixa eu abrir um parênteses para vocês aqui. E eu quero que você vá embora nunca mais esquecendo disso aqui. Quantas pessoas já chegaram em mim, pastor, eu não estou pronto para batizar? Quem está pronto? Quem está pronto? Cristo morreu para quem se ressuscitou. Se toda a morte de Jesus não está certo. Mas você lembra de como que Davi era conhecido, conhecido na Bíblia? Um homem sério. Davi foi péssimo. Se você ler a história de Davi, você vai ver que a família de Davi foi um caos total. Davi adulterou. Tentou resolver aquela bagunça, mandou matar o marido da mulher. De uma forma suja, fria. Porque o cara era soldado do exército de Israel, era soldado que honrava
vitimado. Ele buscava o caminho da obediência. Então o problema não é o erro, irmãos. O problema é nós que dizemos que somos o povo de Deus e escolhemos errar deliberadamente, erro após erro, dia após dia, e achar que Deus tem uma obrigação de nos dar uma mudança. Vocês entenderam a diferença? Não estou pregando para ninguém aqui dizendo que vocês são perfeitos e que vocês têm que obedecer a Bíblia de cabo a cabo. O que eu estou dizendo é que a voz do Senhor tem que ser aquela que nos guia em tudo que falamos, em tudo que escolhemos, em tudo que enxergamos, no nosso comportamento. Se eu errar, eu levanto a minha voz e digo: Senhor, eu não amo isso aqui, eu sei que seria errado, eu não aceito a desobediência, eu amo o Senhor, é isso espero dentro do seu coração. E não pessoas frias que dá honra para aquilo que a palavra de Deus diz, está tudo errado. É só nós olharmos para as nossas igrejas, é só nós olharmos para o que está acontecendo, é nós olharmos para a tecnologia que está ocupando os púlpitos. Vocês sabem do que eu estou falando, eu estou conversando com pessoas inteligentes, um evangelho que não nos afronta, um evangelho que fala para você: não tem problema você ser o que você é e viver o que você quer. Só que a vida das pessoas que são caóticas, as pessoas que são desestabilizadas, como nunca estiver. Como nunca estiver. Nossos jovens, a nova moda agora é a tábua. Não sei se vocês já viram isso nos bailes funks, as meninas têm vendadas, meninas de 13, 14, totalmente nuas, e vem menino um atrás do outro. Está acontecendo hoje. E aí o Senhor diz para nós pais: cuida que os seus filhos estão ouvindo, cuida que os seus filhos estão vendo, que a gente dá um brinco. A gente acha que não tem problema. A gente acha que porque Cristo está em nós, nós não somos imunes às armadilhas do inferno. A gente acha que essa maneira não consegue alojar nas nossas casas, arrebentar os nossos filhos e roubar de nossa vida. E aí a gente entende que quando nós nos sujeitamos a Cristo, é liberdade. Quando nós entendemos que há liberdade na obediência. Você pode ser isso no seu coração, fala: há liberdade quando nós obedecemos. Você pode ter certeza. Olha aqui para mim, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou de um lamaçal e nos transportou para o reino do seu amor. Isso é liberdade. Isso é ser livre. Você acordar pela manhã e logo o seu primeiro pensamento seja Jesus, quando nós sentamos. Isso é liberdade. É você saber que os seus filhos estão no seu quarto, no quarto deles. É você saber que os seus filhos estão indo no encontro de jovens da igreja. Isso é liberdade. Liberdade é você deitar e logo pegar no sono, porque você em paz, repousa, e o Senhor te dá um sono abençoado, porque você tem convicção que Ele cuida de cada minuto da sua história. Isso é liberdade. Liberdade é você saber que o seu dinheiro não te domina, mas você domina o seu dinheiro. Isso é liberdade. Liberdade é você perdoar, porque se você não perdoar, você se torna escravo da mágoa. Então, quem é que é livre? Quem perdoa ou quem paga na boca? Quem perdoa? Nós precisamos abrir os olhos do Senhor é a vingança. Vocês entendem que Deus tem falado conosco de palavras tão extraordinárias, nos trazendo uma revelação. O
O Senhor quer que cada família da Renovo, cada um que nos visite, cada um que nos escute, viva verdadeiramente a liberdade em Cristo. E aí a gente volta a esse texto. Deixa eu te contar essa história. O texto que nós lemos é exatamente quando o povo de Deus perde a batalha por um exército muito pequeno. No capítulo 6, a gente vê Deus entregando a grande Jericó ao povo dele. A grande Jericó, a maior cidade daquelas terras. Tinha uma muralha gigantesca. E a Bíblia diz que, pela obediência do povo, aquelas muralhas sumiram. E eles conquistaram a terra. E o Senhor dá uma ordem. O Senhor fala para eles: vocês não vão pegar nada dessa cidade, porque tudo que está aqui dentro é anátema, é maldito. Mas tinha um camarada que chamava Canto. E ele veio com a capa babilônica, um punhado de ouro, um punhado de prata, pega esses negócios, esconde debaixo do colchão. Olha aqui para mim. Por que ele escondeu? É errado. Porque ele sabia que é errado. Agora, como é que eu te ajudar? Eduardo, quando você desobedece, você fala: não sabia. Seja sincero. Quero isso. Mas lá no fundo a gente sabe aquilo que a gente está estudando. Não é bom. A gente sabe aquilo que a gente está assistindo. Não é bom. A gente sabe o lugar que nós estamos. Não é bom. Porque a hora que a gente volta para casa, a gente está vazio, a gente está triste, fica no diabo. Então o que a gente vai fazer nesses dias? O que nós vamos ver essas relações que só nos causam mal? Aí depois eu falo de igreja buscando campanha para resolver a casa da minha história. Eles estavam tão convictos que no versículo 3, olha para você ver, Josué capítulo 7, versículo 3. Quando voltaram a Josué, porque eles foram até a cidade de Ai, observaram a cidade de Ai, e disseram para eles: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles não possam. Eles achavam o quê? Intocáveis. Não, manda o exército inteiro. Não, isso não é uma cidade inteira. Se você continuar a leitura, a hora que Josué fica sabendo da derrota, ele fala: que poderei dizer ao Senhor agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? E aí a gente chega no versículo 11, onde nós temos Israel, o versículo 11. Olha só: violou a aliança que eu lhes ordenei, abusou de coisas separadas para Deus, roubou, se escondeu segundo o conjunto dos seus bens. Olha aqui para mim. Opa! Vai foi mexicana, né? Sabe o que vem, sabe o que vem. Eu sei que você também vai me ensinar, né? Não podemos ser hipócritas, né? Canção pura, né? Queridos, aquilo que você fazemos escondido, Deus enxerga. Esse é o ponto. Ninguém viu aquele camarada esconder ou pegar aquele que não tinha que pegar. Deus viu. E outro viu também. Quem viu também? O nosso Senhor. E Satanás é legalista. Ele olha para Deus como o nosso acusador. Fala: Deus, olha lá o nosso lado. Olha a escolha dele para fazer. Olha ele proposando o negócio da esposa, do esposo. Olha ele proposando o negócio do líder dele. Ele está achando que ninguém está enxergando. Ele não
Aquilo que a sua esposa não enxerga, Deus enxerga. Aquilo que o seu esposo não enxerga, Deus enxerga. Os seus pais também, Deus também. E o inimigo das nossas mãos também. Por isso que ele está vendendo tantas promessas. Por isso que a gente vai de igreja, buscando a paz, recebe tudo dentro de casa. Aí a gente volta para a vida e a gente continua fazendo as mesmas escolhas. Você pode implorar até na cala no seu joelho por alguém ou pela sua relação conjugal, sem obediência, existe escravidão. O que liberta chama-se um coração que obedece e que busca obediência do Senhor. E aqui, eu quero trazer algumas lições para vocês. E a primeira lição, pastor, como que no capítulo 6 há uma grande vitória, já no capítulo 7 há uma grande vitória. A primeira coisa é que pela obediência se conquista, pela desobediência nos perdemos. Lembre-se disso. Pastor, quantas histórias, olha por mim, para que eu prospere, e aí Deus ouve o clamor, porque Deus é Deus bom. Aí Deus resolve prosperar o camarada, que é o que pensa no propósito. Se torna uma pessoa lenta, desaparece da igreja, é dominado pelas suas riquezas. E aquela família que orava junto, que clamava, que buscava, que era ver um povo, de repente, uma família rica, sem paz, sem alegria, cheia de briga, contenda no lar. Sabe quem do céu? Um momento quando eu escolhi andar guiado pela voz do Senhor e não tomar coisas anátemas. Eu vivi a conquista, eu vivi a paz, eu vivi a verdadeira alegria, mas de repente eu achei esse negócio muito radical, esse negócio muito pesado, não era necessariamente assim, foi o que Sansão pensou, né? Quando ele desceu a vinha, foi o que Davi pensou, quando ele mandou trazer a mulher Batseba e relacionou-se com a mulher casada, foi o que ele pensou quando ele pensou, Deus vai me perdoar. Você matou o camarada, Deus perdoou Davi, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas é a consequência. Olha a consequência das nossas escolhas. E a gente acha que nós somos livres quando a gente levanta o nariz e diz: ninguém me manda. O diabo está aplaudindo quando você pensa desse jeito. Porque é o jeito que vai realizar. Segundo ensinamento, a bênção, acabei de dizer, se torna uma opção. Acabei de dizer. A bênção se torna uma opção quando deixa de haver obediência. Quando a desobediência inunda o coração de um sujeito ou de uma família ou de uma igreja. Às vezes você pergunta assim, pastor, mas as igrejas que buscam pregar o evangelho como ele é, são pequenas. Esse dia eu vi um aí, irmão, eu pirei o cabeção, como dizia na minha época. Eu pirei tanta gente. Momento lá, aquela multidão de gente aplaudindo o pastor, para, Deus não quer o seu aplauso, Deus quer o seu dinheiro. E eu pensando, meu Deus do céu, eu amo com tanta revolta. Cuidar de casal, você cuidar de criança, eles têm que abarrotar o veneno do norte do céu, porque tem casa na terra. Ei, abra os olhos! Abra os seus olhos, fuja disso!
nos ensina que nós não podemos fingir que não vemos. Você consegue imaginar essa cena de Acã? Você consegue imaginar ele? Constrangido, milagre, poder de Deus. Líder, só um bocadinho. É só a capa do demônio. Nós estamos só querendo. Ele não pode viver assim mais. Nós não podemos travar nossos olhos para o que está acontecendo com os nossos sentimentos. Mais de 350 mil divórcios no Brasil. Nós não podemos travar nossos olhos para o que está acontecendo com as nossas crianças. Uma sexualização. Uma delícia instalada. Com idolatria instalada, onde nós buscamos em homens. Em pastores, em coaches, a transformação da nossa saúde. Como aquele que pode mudar a sua vida de dentro para fora. Morreu por Cristo. A Ele seja a glória e o louvor. Volte para sua casa, tire as tendas dos seus olhos. Tire os comichões dos seus ouvidos. Não dê ombro para aquilo que Deus está falando. Volte a ouvir o Evangelho. Volte a sentir o Espírito Santo soprar nos seus ouvidos e dizer: meu filho, minha filha, foge. Sai desse lugar. Tira a sua família desse lugar. Tire esse crente dentro da sua casa. Se você observar, não estarei mais com vocês, se não destruir do meio de vocês o que foi consagrado a ser destruído. Pastor, mas os Espíritos de Deus habitam em mim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, mas nós temos que entender o seguinte: quando nós olhamos para o todo o contexto, o Senhor está dizendo: olha, não há o que fazer, não há o que eu possa fazer isso se você escolheu errado. Está entendendo? Não há o que o Senhor possa fazer. E escolheu errado, escolheu pecado, tornou, é escolher. Você acha que o Senhor está vendo aquilo? Foca aqui. No versículo 24, 25 e 23. Disse Josué: porque você nos causou essa desgraça. Aqui Josué está conversando com a Acã. Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. É bom ter que a gente, não está entendendo. Quem é que morreu apedrejado? Só Acã? Ele perdeu? Ei, preste bem atenção. Preste bem atenção aqui. Se você pregar o Evangelho e conseguir alcançar ninguém para Cristo, que pelo menos a sua família seja salva. Aleluia. A nossa desobediência, ela lança um dos nossos herdeiros, da nossa descendência, isso é morte. Irmãos, eu tinha meu pai de primo, ele era matador. Você lembra daquele soldado? A família do meu pai era tão brava, que quando esse menino, eu vou contar a história desse menino, que veio aqui no meu coração agora, para você ver essa questão da descendência. Quando os compadres toparam a ponte do rio lá
na roça estavam ligados. De um lado do rio, uma carroça, o pai desse primo do meu pai, e do outro lado o compadre. E aí, compadre, vamos. Agora nós encontramos, nós vamos ter que resolver, né? Vamos. Descer os meninos na carroça, o gado no 38, até morrer. Cresceu esse menino. Um dia eu fui na casa dele, ele abriu a porta, me mandou eu, meu pai, meu irmão e outra pessoa que estava conosco. Pode entrar, ele não dava as costas para a gente. O filho dele, certa vez, estava assando um churrasco na roça, sabe aqueles cavalos dourados? Tinha aquele churrasco para um monte de gente, ele estava cortando carne. E aí chegou o primo dele, tinha uma corda separando. Eu estou falando do filho agora do menino, que virou um matador. Aí eu vou dar um pedaço de carne aí, mas você tem que esperar. Ele passou de baixo, estava com a faca na mão, foi na barriga e matou o filho, o primo, o próprio primo, lá no churrasco. O primo do meu pai andou por 2 anos até encontrar. O que ele fez? Estava lá no Pará, sentado, assistindo uma parada, não sei do que era. Ele chegou e matou o sobrinho. Certa vez, esse primo do meu pai foi vender uma bala. E ele estava vendendo para 2 homens. Foi a primeira vez que os caras pegou e falou: vocês vão dar uma volta no São Paulo para ver o carro? Foi a primeira vez que ele deu as costas, porque ele ficou sentado no banco do passageiro, do comprador de carro, e o que estava com o comprador atrás. Porque eles saíram de dentro de Rio Verde, ele morreu continuando. O filho dele, muito mal também, brigava demais com a esposa, com o cunhado, e um dia numa festa, determinada briga, o cunhado tirou o revólver e matou o filho. Vocês conseguem? Eu te contei uma história, eu poderia te contar várias outras. Eu poderia te contar várias outras. Ei, abre os seus olhos. A sua desobediência traz à sua geração frutos dolorosos. A sua obediência traz à sua geração. Coloca o Salmo 112, por gentileza. Nós estamos caminhando para o final. Olha esse pais, futuros pais. Guarde esses 6 primeiros versículos na sua mente, na sua Bíblia, para você orar com seus filhos e pelos seus filhos. Aleluia! Bem-aventurado aquele que tem no Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Grande riqueza há na sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o ímpio, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Tudo irá bem ao que empresta generosamente e com justiça com todos os seus negócios. Certamente o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Versículo 2. Grave esse versículo. Os seus descendentes serão poderosos na terra, a geração dos justos será abençoada. Escolha. E no versículo 12 a Bíblia diz que o Senhor não era mais com eles. Enquanto eles escolhessem aquele caminho. E concluindo, nós não podemos resistir os nossos inimigos se nós insistirmos em ser um marido desgovernado, uma esposa desgovernada, jovens desgovernados, líderes religiosos desgovernados, que vivem pelo seu próprio umbigo e que buscam suas próprias glórias. Nós não podemos resistir. É só você olhar, abre os olhos de novo. Pessoas que me ouvem, abre os olhos, enxerguem o que virou a igreja cristã. Enxerguem. É só vocês entenderem.
No versículo 13, o Senhor nos ordena eliminar as coisas condenáveis. No versículo 12, parte B, nos ordena eliminar aquilo que é culpado. E no 13 ele diz que nós precisamos nos dispor e nos consagrar. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Obedecer é nos corajosos. Nos comprometer com o Evangelho não é para qualquer um. Nós vamos ligar quantas pessoas ouviram Cristo enquanto ele andou na terra? Vocês acham que foi muita gente? Sim ou não? 12 andou pertinho, né? E entre os 12, uma ainda pisou na bola. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, só ficou quem era? Quem era que estava lá? João e as duas Marias. A Bíblia diz que todos desapareceram. João era o mais íntimo de Jesus. A Bíblia diz que ele deitava o cabelo, a cabeça, o ombro. Eu fico imaginando essa cena. Ei, o Senhor não está falando sobre perfeição humana. O Senhor está falando de homens e mulheres que peçam hoje, todos os dias, Senhor, dá no coração igual ao teu coração. Espírito Santo, dá discernimento. É o dom que eu e você precisamos buscar nesses últimos dias. Discernir o que é mal e o que é de Deus para você. E tenha coragem de se posicionar. Tenha coragem de lançar a semente da obediência. Aquilo que serve. Você e a sua descendência vai colher o que você encontrou hoje. Isso é o que de Deus. Eu e você somos iguais. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos guiar. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos dando coragem para verdadeiramente buscarmos o caminho que é Cristo. Será fácil? Não. Mas no final, nós vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ir aos cultos, valeu a pena orar em casa, valeu a pena ler a palavra diariamente. Valeu a pena tirar o orgulho do nosso coração, valeu a pena dizer não à avareza, valeu a pena. Você pode orar com quem está do seu lado. Você pode falar: Senhor, nós não queremos nada que não seja do Senhor na nossa vida. Nós não queremos nada. Ore. Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei se você conhece essa canção. Se você colocar a sua mão no seu coração, ela diz assim: ela é pequena.